Eu creio em revelação, eu creio em profecia. Tanto que por diversas vezes já falei aqui no meu canal sobre revelação e profecia. Eu creio que Deus fala conosco através do Espírito Santo de diversas maneiras, certo? Incluindo revelação e profecia. Mas será que todas as pessoas que dizem que receberam revelação são realmente de Deus? Quantas pessoas hoje estão magoadas ou fora da igreja por, por, por chamar, que a gente chama de profetadas? Hoje eu não quero falar sobre profetadas, mas sim sobre os profetas do caos. Você vai entender melhor assistindo esse vídeo. Detalhe, eu creio em profecia, eu creio em revelação. Mas eu não creio em toda profecia, também não creio em toda revelação. Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero me apresentar para você. Eu me chamo Thiago e além desse canal no YouTube, eu tenho um blog chamado Verdade no Espírito. E o meu objetivo, tanto com o canal quanto com o blog, é apresentar Deus para você. Certo? Eu vou deixar o link do blog na descrição. Lá tem várias matérias, tem resenhas de livros e também tem sobre alguns estudos. Toda quinta-feira nós temos uma célula na casa do meu pai, onde você pode acompanhar online pelo Facebook. Eu vou deixar o link da página no Facebook para que você possa acompanhar. E lá, uma quinta-feira assim eu dou aula, na outra tem célula. E vai alternando. Nessa quinta-feira eu vou iniciar um estudo sobre Inquisição. Certo? Caso você queira saber mais, esse estudo da Inquisição ele está incluído no estudo sobre a história da igreja. Certo? E eu vou deixar no meu blog tem todo o estudo até agora da história da igreja, desde a época de Jesus, passou pelos apóstolos, pela criação da igreja católica e terminamos agora as cruzadas. Nós vamos passar agora para a Inquisição. Certo? O link do blog e da página do Facebook, onde tem as lives da célula, estarão na descrição. Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre profetas do caos. Existe um termo que a gente chama de profetada. Eu já falei nos estudos que quem tem o Espírito Santo, ele pode profetizar. Porque os profetas, eles só profetizavam porque tinham o Espírito Santo. Só que a questão da profecia, certo? Eu não vou entrar muito a fundo aqui. Deus ele pode usar alguém para falar, ele pode, ou também, como fala, cumprir a palavra de um profeta que falou e Deus cumpre. Deus honrou a palavra. Deus não é obrigado a fazer, mas Deus, como tem na Bíblia, como já aconteceu em alguns casos também isolados. Mas existem pessoas, você deve conhecer, que no intuito talvez de querer aparecer, elas forçam o espírito, criando revelações, criando profecias que não foram enviadas por Deus, que não tiveram autorização de Deus. Tudo no intuito de aparecer. Uma vez, um pastor, um amigo meu, me chamou para ir numa igreja pentecostal. E o que eu vi ali, meu irmão, claro que eu creio em profecia, eu creio em poder de Deus, mas todo mundo tinha revelação ali, todo mundo falava ali que Deus estava ali, que fazia aquilo ali. Do meu lado tinha um garoto, ele só queria um abraço. Aquele dia eu ganhei aquele garoto para Jesus. Eu não sei nem se ele continuou. Eles viram. É tanto poder, é tanta glória. Será mesmo? E as coisas mais absurdas que eu escutei ali naquele local. Aí me deu a oportunidade para falar. E eu citei um texto que eu gosto muito, que é de Gênesis 6:3. E eles não entenderam nada. Hoje em dia está muito banalizado essa questão da revelação. Como também combate para o Espírito Santo. O vídeo que tem mais visualizações no meu canal
É um vídeo que eu explico sobre como saber se eu sou batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo batiza sim, mas tem muitas pessoas que copiam línguas estranhas e começam a repetir. Repetir e acham que foram batizados. A mesma coisa a revelação. Tem muitas pessoas dando revelação porque pensam daquela forma, ou querem agradar alguém, ou querem se sentirem usadas. Mas, isso que eu chamo de profetada. Mas, tem algo pior, que aí é o tema desse vídeo, que a gente chama de profetas do caos. Certo? O que seria isso? Uma coisa é a pessoa dar uma profetada, forçar o espírito e dizer que Deus está mandando fazer aquilo ali ou aquilo outro. Outra coisa é a pessoa profetizar só coisa ruim na vida da pessoa. É isso que eu chamo de profeta do caos. Quer um exemplo? O exemplo de falsa profecia é quando a pessoa chega para você e fala: Deus está revelando que ele ele te livrou de um laço de morte. Como é que ela vai provar ali que Deus realmente está falando? Como é que vai provar ali que Deus realmente me livrou de um laço de morte? Porque a gente sofre laços de morte que a gente nem sabe, porque os anjos de Deus nos protegem. Estou falando no sentido de todos os cristãos. Você não sabe o que vai acontecer no seu dia, o que aconteceu no seu dia, o que acontecer se você ser vítima de um assalto, de uma bala perdida, de alguma coisa, de um atropelamento. E Deus foi te livrando isso. Tem muitas pessoas que falam: ah, Deus está me falando aqui que te livrou um laço de morte. E, meu irmão, cai nisso. Cai fora disso. Certo? Então, se Deus me levou de um laço de morte, que laço de morte que era? Mas vamos lá. Uma vez, eu fui buscar minha noiva num trabalho de uma moça, essas moças que usam roupão lá embaixo e tal. Aí, chegamos lá, ela olhou pra mim com a cara estranha e arregalou o olho assim, forçando. Eu falei: ih, eu pensando, já vem revelação. Ela chegou pra mim e falou assim: Deus está me falando que o diabo tem muita raiva da sua vida. Aí eu respondi pra ela: o diabo tem raiva da vida de todo mundo. Engraçado que eu tava numa igreja onde uma moça toda semana falava: eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Mas a pessoa entra enferma, continua enferma. A pessoa tem um problema, continua com o problema. Gente, é muita mentira no nosso meio. Essa é a verdade. Deus, ele fala, sim, eu creio em profecia, eu creio em revelação. Mas tem muitas pessoas que mentem para querer aparecer. Dizem coisas que Deus não mandou dizer. Certo? E os profetas do caos vão além disso. Eles não apenas mentem, dizendo que uma falsa profecia, uma profetada, mas eles profetizam as piores coisas. Eles profetizam as piores coisas. Eu vou dar um exemplo aqui. Como isso é ruim. Gente, você que tem essa mania, eu sei que Deus fala, certo? Mas cuidado. Vamos lá. Eu ganhei uma menina para Jesus, uma pessoa que tinha muito problema. E essa menina tem um pastor, a mãe dela tinha um pastor que todo dia, não sei quanto tempo, ia atrás dela para querer pregar para ela por causa da mãe dela. E ele nunca conseguiu ganhar ela para Jesus. E ela teve um problema e Deus me deu aquela alma. Porque só Ele pode dar as almas, irmão. É só Ele. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só Ele pode tocar nas pessoas, no coração das pessoas. Pois bem, depois que eu ganhei a mina para Jesus, teve todo um problema. Eu não vou explicar aqui. E aí esse cara começou a até me difamar, falando que Deus falou para ele que eu tava afim da menina.
que ela tava com o marido dela, que é amigo meu também. Eu tava lutando até jejuando pelos dois na época ficarem juntos. E aí o cara vai e fala que Deus falou pra ele que eu tava fazendo esconjuro, fazendo alguma coisa de sal satânico pra ganhar a menina, tomar a menina do cara e casar com a menina. E eu sou noivo. Qual foi o resultado disso? A família da garota caiu em cima de mim. E esse mesmo cara, presta atenção, é aquele tipo de igreja que a pessoa vai, aí é só revelação. E muitas dessas revelações são profecias do caos. Só profetiza o caos. Eu não vou dar maior detalhes aqui, mas continuando a história. Aí eu fui para uma outra igreja, teve um problema, eu fiquei tempo sem falar com essa garota. Até hoje eu não falo com a família dela, por causa de uma falsa revelação. Olha só, hein? Tudo bem, passou o tempo, o que acontece? O que acontece? Eu fui para outra igreja. E essa outra igreja conheciam esse cara. E uma moça lá da igreja, ela contou uma história pra mim que a mãe dela tinha um problema de pressão. Tinha um problema de pressão. E aí ela foi na igreja desse cara. E o cara chegou pra ela e falou pra ela: você vai morrer. Deus tá me falando que você vai morrer. O que aconteceu com a mulher? A mulher já tinha problema de pressão. A mulher acho que infartou. Eu só sei que a mulher morreu. Meu irmão, quando Deus chama, todo dia, um dia nós vamos encontrar com Ele. Mas Ele não, ele fala, até quando vai nos levar, Ele fala com carinho. Infelizmente, nós estamos aí no meio de muitas pessoas, cara, que estão usando o nome de Deus para aparecer. E isso não é do tempo de hoje, não. E o pior de tudo é que se a gente questionar, porque a palavra vem de um pastor ou vem de uma pessoa que tem um cargo na igreja, cargo de homens, tá? Eles ainda ficam irritados contigo. Porque a coisa tá tão esquisita que, por mais que ridícula seja a profecia do caos ou a profetada, você moralmente é obrigado a acreditar. Como se aquilo fosse da parte de Deus. E isso não acontece nos nossos dias apenas. Isso também acontecia nos períodos bíblicos. Eu vou ler um texto aqui e repare como tem a ver com muitos falsos profetas de hoje e muitos profetas do caos. São aquelas pessoas que profetizam só desgraça. Você deve ter conhecido um cara desse. O cara não profetiza. O cara, além de dar profetada, ele dá pior profetada. É como se fosse uma maldição que vai acontecer as piores coisas. Repreenda isso, meu irmão. Certo? Repreenda. Aqui, ó. Jeremias 14:14. Eu vou ler esse texto e vou encerrar o vídeo em seguida. Ó, isso quem disse foi Deus. Jeremias 14:14. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade. E engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Vou repetir. E disse-me o Senhor, isso é Jeremias 14:14. Os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação, e vaidade, e engano do seu coração é o que eles vos profetizam. É o que a gente vê hoje. Isso já acontecia desde a época de Jeremias. Deus, ele fala, meu irmão.
Lembrando, eu creio em revelação, eu creio em profecia. Mas julgai se os espíritos são de Deus. Nós temos muito falso profeta hoje. Certo? Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. Deixe seu like. E quinta-feira tem aula sobre Inquisição. Certo? Eu não sei em que dia você vai ver esse vídeo, mas aqui no vídeo, na descrição do vídeo, tem o link da live, onde damos aulas ao vivo e fazemos telas ao vivo. Abraços e até o próximo vídeo.